eu fiz tudo certo e ainda assim faltava algo em mim. Se você se identificou com isso, se você tem vivido, já viveu isso, fica aqui comigo um pouco. Hoje eu vou contar como as coisas foram acontecendo comigo até eu me perder de mim. Desde pequenininha eu tinha feito um planejamento de como seria a minha vida adulta. Eu tinha idealizado algumas coisas. Então eu sempre quis casar cedo, ter filho cedo, ter uma estabilidade financeira, ter uma casa própria, ter carro, viagens, passeios. E queria também ser professora de catequese. Desde muito pequenininha eu sonhava com tudo isso, eu já tinha feito toda essa esquematização do meu futuro. Então, com 23 anos, eu me casei, com 25 eu tive minha primeira filha, a gente já tinha casa própria, eu trabalhava num serviço que eu adorava, a gente tinha casa, a gente tinha carro, a gente viajava, a gente saía frequentemente, todo final de semana. Então, eu engravidei da minha segunda filha, com 28 anos, e ali eu comecei a perceber que o checklist que eu já estava preenchendo da minha vida não estava sendo o bastante, não estava me levando à felicidade que eu tinha idealizado que aquilo me levaria. Comecei a questionar algumas coisas, né, como se a vida era só aquilo, como se o que eu sempre sonhei não fosse o adequado. Então, quando eu estava grávida da minha filha, eu tive uma briga com meu marido. Depois, né, que a gente se reconciliou, eu comentei com ele que alguma coisa não estava certo comigo. Porque eu tinha tudo que eu sempre sonhei. Claro que a gente sempre sonha mais, mas naquele momento eu tinha tudo o que eu sempre sonhei e ainda estava insatisfeita. E aí, quando eu ponho isso para fora, o expor isso, né, o falar isso em voz alta, me trouxe culpa, me trouxe sensação de ser ingrata, ao mesmo tempo que eu não entendia o que tinha acontecido. Como assim aquela vida que eu sempre sonhei não está trazendo a felicidade que eu esperava que traria? E aquilo começou a bagunçar um pouco a minha vida, né? Porque até então tudo que sempre fez sentido deixou de fazer sentido. E naquela época eu não sabia, né? Mas por fora estava muito lindo, muito perfeito, muito planejado, mas por dentro estava vazio. Após a minha filha nascer, né, eu fui diagnosticada com depressão. E ali foi um momento muito difícil, né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, ao mesmo tempo que vem um alívio de eu não estou errada, eu não sou tão louca, eu não sou ingrata, ao mesmo tempo vem uma tristeza, o por que eu tô me sentindo triste e depressiva. E quando eu fui para o psiquiatra, quando eu tomei, né, comecei a tomar um medicamento, eu tinha algo muito claro dentro de mim, que eu ia sim tomar o medicamento, quanto tempo fosse preciso, mas que eu ia tentar outras coisas. Eu não quis, não sei explicar o porquê. Na verdade, acho que eu sei explicar o porquê, né, para eu estar aqui hoje. A minha alma, eu acredito muito que a minha alma sabia o caminho, né? Eu só não deixava ela comandar. Então eu decidi naquele momento que eu não ia ficar só no remédio. Então eu fui para terapia, comecei a buscar algumas coisas de autoconhecimento, de terapia em grupo, né? E eu melhorei com o medicamento. Eu achei que estava tudo bem, né?
com 3 meses eu já não tinha os sentimentos principais da depressão, que era uma angústia descontrolada, que era uma tristeza profunda, que era não conseguir dormir. Eu não tinha esses sentimentos, essas sensações mais. Mas faltava alguma coisa ainda, né? Foi aí que eu tive uma recaída, mesmo com medicamento, mesmo com a terapia. Eu entrei em um buraco de que eu não gostava mais daquele trabalho. Aquele trabalho que eu gostava no começo, ele parou de me preencher, ele parou de fazer sentido para mim. E ali eu entendi que eu precisava de mais. Não bastava a terapia, não bastava o medicamento. E eu fui atrás de mais, fui atrás de entender o profissional, né? E meu marido não me entendia muito. E às vezes ninguém vai entender a gente, né? Ele não entendia muito porque eu falava que tinha que ter um propósito no meu trabalho. Eu tinha que gostar do meu trabalho. Passava 8 horas por dia nesse trabalho. Não tinha como eu viver num lugar que eu não gostava, onde eu passava a maior parte do meu dia. E ele não entendia, ele falava: Patrícia, é só trabalho, você vai, trabalha e ganha dinheiro, é isso. E para mim não era isso. Então começou uma briga interna de tipo assim, eu sou inadequada, né? Todo mundo faz isso. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo receber uma ordem, né? Eu sendo funcionária, e fazer de boa. Eu me incomodava com as ordens que eu recebia, fazia, mas me incomodava muito eu ter que fazer. E ali eu entendi que a profissional estava tentando se encontrar, a mãe estava tentando se encontrar, a esposa estava tentando se encontrar, mas a Patrícia, né, a pessoa por trás de todos esses papéis, estava vazia. Eu não sabia ainda quem eu era, o que eu queria, né, o que me nutria, o que me dava felicidade. A felicidade para mim era a viagem, o restaurante, o passeio. E quando aquilo parou de ser a minha felicidade, nem aquilo eu queria fazer mais, nem aquilo me preenchia, eu fiquei perdida. E foi aí que a numerologia me encontrou. Ela me encontrou num ambiente, numa situação totalmente perdida, né? Perdida profissionalmente, perdida como mãe, perdida como pessoa. E aí quando eu encontro a numerologia e ela me mostra, né, vários aspectos, vários nuances meus, eu percebo que aquele trabalho que precisa ter propósito não era algo longe de mim, não era uma idealização distante. Era o que eu desejava, era o que minha alma desejava, era o que eu queria. Então a numerologia, ela trouxe para mim respostas que eu não tinha conseguido em outros lugares. Ela trouxe validação, ela trouxe autorização, ela trouxe vontade de assumir esse lugar que eu nasci para ocupar. Então, ela me deu coragem de sair da Patrícia, que era sua mãe, profissional, esposa, filha, amiga, e ir para o meu lugar de Patrícia, né? Quem é a Patrícia? O que a Patrícia gosta? O que a Patrícia faz? O que faz sentido para a Patrícia? O que nutre a Patrícia? Então, quando ela me coloca nesse lugar, é como se eu visse
lá no final do túnel uma luz. E eu conseguisse percorrer esse caminho até essa luz. E isso trouxe para mim uma alegria muito grande. A sensação que eu tinha me encontrado. Eu sabia o caminho que eu precisava seguir, que eu queria seguir. Não o caminho que foi determinado, que tinham expectativas para que eu cumprisse. Então foi um momento de grande virada para mim, quando eu encontrei a numerologia. E isso foi tão arrebatador em mim que eu decidi estudar isso, para que mais pessoas tenham essa sensação de validação, tenham essa permissão para ser a gente, porque a gente espera muito que os outros aprovem a gente. Só que a primeira pessoa que precisa aprovar a gente é a gente mesma. E a numerologia me trouxe isso, né? Ela validou algumas sensações, alguns sentimentos, mostrou que era para eu ser isso, mas eu estava aqui, estava muito embaixo, mas que eu podia chegar aqui. Então isso me trouxe uma coragem, uma vontade de ser essa pessoa tão legal que eu estava vendo naquele mapa. Claro que não tinha só coisas boas, né? Eu me identifiquei muito mais com a sombra do que com a luz. Mas ali já era um ponto de partida, né? A luz no fio do túnel tinha acendido e eu sabia percorrer, sabia como percorrer essa luz. Então, esse processo trouxe muita confiança para mim, trouxe muita vontade de ser essa pessoa, trouxe autorização para eu ser essa pessoa. E agora aqui, gente, quero perguntar para você, quem é você? Se a gente tirar todos esses papéis, o que te nutre de verdade, o que te preenche, o que te faz feliz verdadeiramente? Como você tem vivido a sua vida? Só no automático? Só vivendo o dia esperando a melhora no amanhã? O amanhã vai ser melhor, o amanhã vai ser melhor. Gente, o hoje tem que ser bom, para o amanhã ser melhor. O hoje tem que ser ótimo. Então a gente, assim como eu coloquei a minha felicidade no futuro, né? Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver minha casa própria. E aí quando eu cheguei em tudo isso, a felicidade não estava lá. E isso para mim foi um choque muito grande. Eu saber que toda a expectativa e toda a idealização da minha vida estava errada. Mas, como tem o ditado, né? Quando a gente está no fundo do poço, a gente tem duas opções. Ou ficar, ou sair do fundo do poço. Eu agradeço imensamente eu ter escolhido sair do fundo do poço. Porque foi um momento muito desafiador. E hoje eu olho para ele com gratidão. Porque se nada disso tivesse acontecido, eu ia continuar vivendo no automático. Eu ia continuar vivendo aquela vida que não tem sentido. Aquela vida que acorda, trabalha, paga boleto, sai, passeia, que não sei o quê. Não tem problema nenhum se isso te faz feliz. Mas como eu falei, comigo isso era o centro da minha felicidade. A minha felicidade estava só nisso. E quando eu vi que nem isso estava me trazendo a felicidade, foi um choque muito grande. Então eu desejo de coração que esse vídeo tenha trazido um pouco de luz, tenha trazido um pouco de acolhimento, um pouco de abraço, se você está vivendo esse momento. Eu te entendo, eu sei o quanto isso é desesperador, a gente não sabe nem por onde começar,
né? A gente tem vontade de sair logo disso, mas a gente não consegue. Muitas vezes a gente patina, a gente procura a saída fora. E aqui eu vou dar uma chave muito importante. Sim, a gente precisa procurar ajuda fora, né? Se precisa tomar medicamento, precisa tomar medicamento. Psicólogo, faça psicólogo. Mas a cura, esse processo de se encontrar, está dentro. E é um processo só seu. Ninguém pode fazer por você. Alguém pode te guiar, fazer junto com você, mas não pode fazer por você. Ninguém vai poder percorrer o seu caminho. O seu caminho é só seu. E eu quero ser essa pessoa que te ajuda a achar o seu caminho. Agora em fevereiro eu vou abrir um ciclo chamado Reencontro com Você. Ele vai ser em grupo, em online. A gente vai fazer 7 aspectos numerológicos em 7 encontros para a gente começar esse caminho de volta para si, para a gente encontrar essa luz do túnel, para a gente encontrar aquilo que faz sentido para a gente. Se isso faz sentido para você, me mande uma mensagem com a palavra reencontro, que eu te mando as informações e a gente vai conversando sobre esse processo. Espero te encontrar em breve e desejo um ótimo dia.